Sejam bem-vindos, signo de Virgem, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Leitura atemporal para o signo de Virgem. Virginianos que forem novo no canal. Se você gostar da leitura, ressoou com a minha energia, principalmente, né? Tem que ressoar. Se você puder se inscrever, eu deixo aqui minha gratidão. Eu tava aqui embaralhando, Virgem, e eu já puxei aqui a energia de que vocês estão num período onde vocês podem estar sentindo uma tensão, um incômodo, porque é algo entre você e a sua espiritualidade, você e um mentor, tá? É como se os seus ancestrais, eu não sei, tá? Tô falando com várias pessoas aqui, é como se você tivesse, eles estivessem te mandando mensagem, seja através de sonho, sinais ou insights que você recebe, só que vocês, isso tá sendo incômodo para vocês, porque é como se vocês não conseguissem decifrar ou não percebesse ainda o que tá acontecendo, tá? Eu tive eu puxei essa energia, eu tive essa percepção, minha testa começou a doer. É como se Virgem aqui tivesse abrindo, né, o seu terceiro olho. Mas vamos lá. Signo de Virgem, 8 de espadas. Olha lá. Cavaleiro de paus invertido. 4 de copas. E cavaleiro de espadas. Fundo do maço, 10 de ouros. Tá vendo, ó? Tem um bloqueio aqui. Tem um bloqueio que pede que nesse momento você não se cobre tanto com o cavaleiro de espadas. Tem muita espada, 8 de espadas, cavaleiro de espadas, né? É como se tivesse uma cobrança aqui. Ou você está se cobrando muito, ou está sendo cobrado, tá? Aqui pode ser que houve também, se a gente estiver falando de relacionamento, casamentos, relacionamentos amorosos, é isso mesmo, ó. Alguma fofoca. Houve alguma fofoca. Para alguns, vocês estão separados da pessoa amada. Ou tem um bloqueio, se vocês moram juntos. É como se a comunicação aqui tivesse bloqueada. Ou vocês estão sem ação, né? Esse 10 de ouros representa aqui vocês e veio no fundo do maço, falando da questão da família. Então, eu prefiro ficar quieta, porque eu tô passando por alguns processos internos, o 8 de espadas me mostra isso. Desculpa. Olhando como uma carta individual, o 8 de espadas não fala só das minhas prisões mentais, fala também de quando eu bloqueio algumas questões materiais, uma forma de pensar, né? Uma prisão mental onde me limita. Ó, esse cavaleiro de paus invertido tá mostrando vocês sendo barrados, vocês sendo limitados a algo aqui. 4 de copas nesse tarô mostra que a fofoca, tá? E a insatisfação dessa pessoa é como se existisse aí alguma fofoca, existisse não, aconteceu, alguém andou falando aí algumas coisas para a pessoa, para o seu parceiro, para sua parceira, e é como se essa pessoa, se a pessoa, né, ouviu, né?
Aqui, o conselho seria colocar essas pessoas no seu devido lugar, tá? Que eu tô vendo até umas duas pessoas. Duas pessoas, olha só. Aqui tem as duas falando, né? Sussurrando, cochichando aqui no ouvido. E aqui a gente tem os dois no cavalo, ó. Pode ser também muita conversa de como Virgem se posiciona, tá? Tem um incômodo aqui, vocês se sentindo incomodados mediante a isso. Pode ser que você se afastou da pessoa amada por enquanto, ou vocês estão aí brigados, porque a pessoa, olha a luz, a pessoa acreditou na fofoca. Vou tirar aqui. Então tá assim, nos próximos dias vocês se sentindo bastante incomodados e não conseguindo reagir a algo, de repente aqui pode ser que tinha uma viagem ou as coisas do cotidiano para que vocês faziam juntos, estou falando do casal, tá? Para quem tá olhando sobre amor. Coisas que vocês faziam juntos, vocês não estão fazendo, porque teve uma fofoca, teve uma conversa aqui. E a pessoa amada, que eu espero que não seja você, olha lá, carta da mulher, escutou as fofocas, ouviu, absorveu, tá? Tá fazendo muito mal aqui pra vocês. Nossa, sempre faz mal, gente, a fofoca. Nunca, né? Enfim, vamos lá. Interessante, ó. As de espadas, né? No naipe. Talvez aqui vocês também descobriram uma traição, uma verdade que foi revelada aí, tá? Pode ser sim. Olha a luz. Gente, nada é por acaso e eu não edito o vídeo, tá? Então vamos lá. Mensagens para a Virgem, a carta da criança, carta da árvore, carta da lua, tá vendo? Cavaleiro, a carta do cavaleiro, uma carta muito rápida e a gente tem um cavaleiro ali. Aqui vai ter um movimento, tá? Aqui a gente tá falando do 9 de copas e tá junto com a carta do 10 de ouros. Para alguns, vocês decidirão encerrar um relacionamento já por conta de uma fofoca. Cuidado, tá? Você que é uma pessoa explosiva, aqui vai ter uma mentira, tá? Eu vejo vocês agindo com muita imaturidade, ó. O cavaleiro de paus, os cavaleiros, para mim, eu tenho um pouco de receio sobre os cavaleiros, né? Porque eles são principalmente o cavaleiro de paus e o de espadas. São cavaleiros muito rápidos e muito habilidosos. Mas se tiver numa frequência baixa, são impulsivos e começam assim a tirar para todo. Como é que eu vou explicar? Não posso falar essas palavras aqui, embora seja uma metáfora, né? Começa a. É uma pessoa impulsiva, tá? E acaba que essa pessoa é inocente. Então aqui eu vejo alguém escutando uma fofoca. Fofoca, tá? Aqui foi mentira, é fofoca. Para alguns pode ter uma revelação de traição, pode ser. Pode ser que alguém já descobriu, mas aqui tá muito mais, tá parecendo fofoca mesmo.
intriga, sabe? Da oposição, tipo isso. Alguém querendo aqui destruir um relacionamento. Até mesmo uma família, né? Eu tô falando com o virginiano, que eu tô sentindo que essa energia pode ser para com quem você está lidando, tá, Virgem? É como se. Eu não tô sentindo essa energia aqui pra Virgem. Pode ser que seja, muitos vão ressoar sim, mas a maioria aqui é como se Virgem estivesse lidando com uma pessoa que não pode ouvir nada. Tipo assim, se falar, Virgem recebeu um coração numa foto lá nas redes sociais, você viu? Pronto, a pessoa já vai, já surta, já. É isso que eu tô sentindo aqui, tá? Então, tem um movimento aqui. Alguém se manifesta, alguém vai atrás de uma outra pessoa, mas é preciso se impor também, tá, Virgem? Porque isso pode estar acontecendo já há algum tempo. Deixa eu ver como que eu vou ler. Tô até confusa aqui. Vamos lá. Pode ser que envolve crianças ou alguém aqui tá agindo como criança, tá? Como em criança, assim, infantilidade, eu tô falando, no sentido de ser infantil e até mesmo de ser inocente, sabe? A ponto de as pessoas chegam, falam, pronto. Você já chega na sua casa, já chega na pessoa e briga. Não, gente, vamos desbloquear isso, tá? E isso pode ser algo que você já traz assim para todos os seus relacionamentos te levam para esse ponto de impulsividade. Carta do Sol. Precisa mesmo ter clareza, se desprender dessas situações. Precisa mesmo. Aqui tem essa mulher aqui, tome muito cuidado com uma mulher, olha só. Ou aqui, se a gente estiver falando com o virginiano, que a mulher te bloqueou, você é um homem, tem uma mulher que te bloqueou, ela vai te desbloquear, tá? Aqui. Se você for mulher, e se você for mulher, é se você se reconhece como mulher, tá? Que hoje em dia dá até medo de falar. A gente não tem liberdade de expressão, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Então, se você se reconhece como mulher, eu vejo vocês se desbloqueando mediante a uma mentira, como se vocês caíssem na real. Caiu a ficha agora. Peraí. É como se vocês estivessem analisando. Deixa eu ver como que aquela pessoa me falou. Deixa eu ir lá mesmo. Deixa eu ir lá ver se foi isso mesmo. Aí quando eu vou lá, eu vejo que a pessoa que curtiu com coração, um exemplo. Sabe? Não tem nada a ver. Tipo isso, tá? Que são só exemplos. Então tome muito cuidado, tá, Virgem? Porque tem muita gente aqui. Não, muita gente. Duas pessoas pra mim já é muita coisa. Atrapalhando o seu relacionamento, tá? Que sempre tá acontecendo isso. Aqui, se é o seu parceiro, sua parceira, geralmente mulher, né? Não sei como tá, porque tem homem também que. Mas enfim, que gosta de uma conversa, né? Mas aqui é alguém próximo que tá sempre fazendo isso, tá? Ó, Rei de Paus. Opa. Sete de Paus. Muito fogo. Muito fogo. Opa. Imperatriz invertida, ó. Tá vendo? Cinco de espadas invertido. Bom, para alguns, essa pessoa, Virgem, essa pessoa que seu parceiro, a sua parceira,
eu vejo que vocês vão colocar algum limite aqui. Cuidado com possíveis brigas por conta de fofoca. Vai a fundo, tá? A carta da árvore fala das raízes, né? Então, tipo assim, chegou uma conversa em você, calma. Primeiro que você já precisa cortar essa coisa de pessoas virem falar sobre, sabe, sobre seu relacionamento. Vocês lidam aí com muitas pessoas, o casal tem muitos amigos em comuns. Tem que pôr limites. Tem que pôr limites. Eu tô vendo aqui que Virgem tá lidando com uma pessoa muito imatura, que abraça qualquer conversa, tá? É uma pessoa bastante explosiva. E tipo assim, pode ser que já aconteceu isso várias vezes, mas daí a pessoa caiu na real, viu que era mentira e ficou tudo bem, só que essa pessoa sempre faz isso. Então basta chegar alguma coisa para essa pessoa, basta chegar esses fofoqueiros aqui de plantão, pronto, a pessoa já acredita, tá? Então a carta do Sol trazendo clareza também, que você preste atenção, é isso que você quer para sua vida, Virgem? Essa pessoa, quanto tempo você tá com ela? Quanto tempo você tá passando pelos mesmos desafios com essa pessoa? E essa pessoa fala que muda e não muda. Porque aqui também a gente pode estar falando disso. A carta do Cavaleiro de Paus invertido com a carta da criança, a pessoa tá falando ali, não, eu vou melhorar, eu vou amadurecer, eu vou, e não muda. 4 de copas, ó, você precisando se defender o tempo inteiro de fofoca. E aqui até mesmo de família, tá? Para alguns até mesmo de família. Olha lá, o Cavaleiro de Espadas com a carta da Lua, do baralho cigano, né? Coisas ocultas, é como se tivesse. Eu tô sentindo uma energia de que quem traz a fofoca ainda rindo de vocês. Olha lá, conseguimos mais uma vez. Entendeu? Aqui são pessoas que não têm uma boa energia, não têm uma boa frequência, óbvio. São pessoas que já estão acostumadas a fazer isso. A Imperatriz veio invertido. A Imperatriz, ela fala do quê? Pessoa criativa, pessoa próspera, pessoa abundante, pessoa que tem as suas tarefas. Aqui eu tô vendo uma pessoa desocupada mesmo, que tá aí no seu caminho, tá? Então, para quem tem aí um casamento já há muito tempo, aqui vale a pena você se impor sobre isso. Eu acredito que vocês irão se impor, porque o 5 de espadas veio invertido. O 5 de espadas já fala da imposição, que o outro quer se impor o tempo todo sobre mim e veio invertido, então eu não vou permitir mais. Eu não aceito mais essa pessoa agir dessa forma. Entendem? Olha a luz, tá? Então eu vejo vocês aqui bastante firmes em alguma coisa, alguma situação. Vamos ver um conselho? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Vamos lá. Vamos ver mais cartas aqui pra gente ver o que Virgem precisa fazer, qual é a atitude, a ação que Virgem precisa tomar. Porque eu vejo aqui que pode ser algo que é difícil de tomar uma atitude, porque envolve criança, envolve, né? Tem um núcleo, tem uma coisa familiar, tem uma essência familiar aqui muito forte nessa leitura. Ó, a carta da Lua. Para alguns, eu vejo que vocês estão assim muito tristes, e a gente tem o sol em cima, mas é preciso, aqui a mensagem é, com esse sol em cima da lua, é preciso se impor mais uma vez, tá?
É preciso ter respeito, impor respeito e principalmente se respeitar. Entende? O Sol e a Lua, eles não saem, eles não aparecem no mesmo período, né? Tem um acordo entre eles, entende? É só o meu, assim, só para vocês entenderem, tá? Então, já pensou se de manhã tivesse a Lua? Entende, gente? Vocês entenderam, né? Então, é preciso ter um acordo, se impor aqui, se respeitar. A lua respeita o sol respeita a lua. E a gente está falando aqui, né? O sagrado feminino, o sagrado masculino que todos nós temos. Um precisa, esses lados que a gente carrega, né? Precisa respeitar. Então, eu preciso respeitar o meu sagrado masculino, que são as minhas ações, entende? É como eu vou manifestar alguma coisa, um trabalho, né? Então, eu não posso nem tanto aos céus, nem tanto ao mar. Então, aonde eu preciso ter ação, eu não posso colocar só emoção e vice-versa, tá? Então, aqui eu tô sentindo muito forte que vocês estão se sentindo desrespeitados. E, obviamente, porque é como se você não aguentasse mais. Eu não aguento mais ter que ficar falando que eu não fiz, que eu não sou, provando que eu não traí, que eu não menti, que eu não tava lá naquele lugar. A pessoa me controlando, o horário que eu chego, o horário que eu saio, por que eu coloquei esse perfume, por que eu coloquei essa roupa. Tem isso aqui, tá? Vamos lá, virginianos. Virginianos, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. 4 de ouros. Cavaleiro de espadas, novamente. E 3 de espadas. Sabe, virgem? As de paus. A conversa foi para um caminho agora. É interessante porque quando a gente lida com pessoas que são muito inseguras, não têm autoestima, né? Elas não sabem, e imatura, elas acabam colocando tudo a perder, tá? E aí você adapte se é você ou se é a pessoa com quem você está lidando. Eu vejo uma pessoa aqui se sentindo traída e podendo trair, tipo, dando troco. Tudo isso por conta de fofoca, por conta de. Só que a gente também não vai colocar só a culpa no fofoqueiro, né? Essa pessoa com quem você está lidando precisa amadurecer, precisa se impor, precisa, né? Tem um apego aqui, tá? 4 de ouros fala de questões de apego. Se você ainda está sustentando um relacionamento por conta de questões financeiras, seja porque você está desempregada, desempregado, pede que você comece a tomar algumas ações, vá em busca de trabalho, veja o que pode ser feito, tá? Porque eu tô vendo uma dor muito grande aqui. E aqui o As de Paus pedindo um novo recomeço. Tenha coragem, ó. Carta da força, tá? Seja justo com vocês, com você mesmo. Se a pessoa tá sendo injusta com você, seja justo com você, tá? Porque tem uma injustiça aqui que foi feita e vai acabar essa história. Se você não sair disso o mais rápido possível, desapegar,
né? Seguir o seu rumo, sair correndo disso, se afastar, pelo menos por um tempo, vai acabar numa traição, vai acabar numa dor maior. Eu vejo aqui que está acontecendo uma questão até de não só agressividade verbal, a coisa já está indo para um caminho que está muito perigoso. Carta da força aqui, a carta do 3 de espadas trazendo essa dor. Então a carta do sol ali falando, olha, você já teve clareza sobre o que precisa ser feito. Por que que você está adiando isso? Tá? Tava assim. Por que que vocês estão adiando aqui? O conselho é: não adie, não se demore a resolver essa situação, porque aqui no momento futuro, esse 3 de espadas não tá legal. É como se a pessoa falasse: vai acontecer alguma coisa aqui. Ou a pessoa vai acabar te traindo na ideia de te dar o troco, chumbo trocado não dói, mas dói, tá? Eu vejo aqui um relacionamento que, por mais que seja um relacionamento longo, e isso começou agora, né? Tipo, nossa, tantos anos junto e agora você começou com isso, essas inseguranças, essas, né? Essas amizades. Tem umas amizades aqui que precisam ser cortadas o mais rápido possível, porque eu tô vendo aqui a coisa só piorando. Então, amizades precisam ser selecionadas, fechar a sua casa para essas pessoas ou para as pessoas, é fechar mesmo. Não quero amiguinha na minha casa, é se impor, tá? Ó, carta da lua também fala de insights, de sonhos. Talvez vocês já estão aí tendo uns insights, sabe? Tendo umas sensações de que isso vai piorar. Tipo, nossa, o que que eu faço? O caminho que tá seguindo esse relacionamento, essa situação, não vai acabar de uma forma legal. Vai acabar com muita dor, tá? Muita dor, traição, esse sentimento de traição, injustiça. Então, eu não traí e a pessoa, tipo, vou te dar o troco, entende? Tem uma questão assim, tá? E também tem uma questão de ego, né? Então, oportunismo, vocês vão adaptando, tá? Mas aqui o conselho é: não se demore nessa situação. Veja o que pode ser feito e se afaste disso, ou afaste essas pessoas. Aqui é você vai ter que ver o que dá para você fazer, porque é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo do mesmo jeito. Então aqui é conversar com o parceiro, com a parceira para se afastar dessas pessoas. Para outros vai ser separação, porque a coisa já não vai, a coisa já não anda. Eu já não aguento mais me sentir triste, tem uma tristeza muito grande aqui. Eu já não tenho mais nem prazer de voltar para casa, porque quando eu volto para casa eu sei que vai ter alguma coisa, eu fico sempre esperando, fico sempre na defensiva, tá? Não tô conseguindo produzir, não tô conseguindo fazer as coisas que eu gostaria, porque estão querendo me limitar, e eu também estou me limitando mediante algo que eu tô vivendo, a situação que eu tô vivendo. Ainda tô aqui por conta de filhos, famílias, mas eu já não aguento mais. Olha só. E a imperatriz aqui. É hora de retomar o controle da situação. É hora de ficar à frente da sua vida, defender quem você é, o que você quer, seus ideais, seus valores, tá? Então, é virgem se impondo. Olha, eu preciso que você me respeite. Senão, não vai dar. Porque e primeiro vocês precisam
Quando você resolve impor respeito, você já tem que estar se respeitando, né? Porque daí não adianta nada você impor respeito, me respeita, mas se você não se respeita, você acaba desrespeitando o outro. Então, como você está pedindo algo que você não consegue dar? E a gente só dá aquilo que que a gente tem dentro. Quem somos, como estamos. Então, se eu me respeito, automaticamente eu imponho respeito no outro, porque eu estou respeitando e vou respeitar o espaço do outro, vou respeitar o outro, tá? Acho que eu não precisava nem dar essa aula sobre respeito aqui, né, pessoal? Porque tem uma questão aqui de muita tristeza, porque vocês já perceberam, talvez, essa tristeza. Eu tô triste porque eu vou ter que separar, porque não tem outro jeito. Não depende só de mim, essa relação, essa situação não depende só de mim. E se o outro não melhora, se o outro não muda, é você que precisa mudar. Carta do 8 de espadas, desbloqueie. Se desconecte dessa prisão mental que família tem filhos, eu tenho que ficar aqui, a não ser que seja algo aqui aonde também me veio isso. Você tem medo dos filhos serem maltratados, né? Mas aqui existem, a carta da justiça veio aqui no fundo do deck. Existem órgãos públicos. Pega um advogado, veja como pode ser resolvida essa situação, porque para alguns aqui vai ter que ser resolvido assim, separando, tá? Então vamos lá. Ó, já pulou. Carta da completude é a carta do mundo, falando de finalizações, questões fechando, encerramentos de ciclos, vocês podendo fechar algumas portas, não precisa se preocupar, vai dar tudo certo. Quando você se impõe aqui para o melhor, que seja primeiro para você, obviamente que você ficando bem, você vai ser um bom pai, uma boa mãe. Então aqui pede, encerre, feche ciclos. Já acabou há muito tempo, tá no momento passado. Isso que você está vivendo, esse relacionamento, já acabou há muito tempo. Esse trabalho que as pessoas estão se impondo, que tem muita fofoca, já não serve mais para você. Não se demore, tá? Carta da solitude, olha, desculpa, carta do sofrimento, que aqui é o 9 de espadas, e a carta do controle, um rei de espadas. Então aqui, encerre, finalize o sofrimento ficando para trás, tá? Vocês retomando o controle aqui da sua vida, precisando ser mais racional. Aqui para muitos, depois desse término, depois dessa finalização, desse fechamento de ciclo, vocês vão precisar fazer uma limpeza, que seja um banho, ó, viraram aqui, carta da coragem, tenha coragem e não se demore, tá? E vou aceitar essa também. Amistosidade, 2 de copas. Escolhas. Olha só que interessante, caiu essas duas, né? Tenha coragem para escolher o melhor caminho. Tá? Vai dar tudo certo, porque eu vejo aqui que para alguns, até a própria pessoa, vai ser melhor até para os filhos isso, tá, Virgem? Para os filhos, vai ser melhor para você, vai ser melhor depois para a pessoa, mesmo que ela demore, mesmo que a pessoa, né, demore a perceber isso, tá? Vamos ver o fundo do maço. Uma rainha de paus. Compartilhar, tá vendo? Vocês não aguentam mais ficarem presos, limitados. Quem aguenta, gente? Ninguém aguenta isso, tá? Aqui, de repente, dar um tempo, vai fazer com que o outro também perceba as atitudes e amadureça. No sofrimento,
é que, né? Na verdade, a gente são as lições que nos ensinam. Mas aqui é como se a pessoa sofresse muito com a sua ausência, vendo talvez você cuidando de você, e depois pode ser que tenha até um retorno, ó, projeções, pode ser sim, paciência, precisa ter paciência, olhar além da ilusão, ó. Ah, mas você, Érica, você tá querendo dizer que eu dou um tempo e depois eu volto? Volta se você quiser, mas aqui você escolher por você, escolher encerrar com o seu sofrimento, se pôr em primeiro lugar, não é questão que você não está sendo egocêntrico, você não está sendo egoísta, você não está sendo. Porque aqui tem isso. Eu acho que vocês escutam muito isso. Você se acha, você não sei o quê, sabe? Então, é como se vocês aqui estivessem bastante. Tem um sofrimento muito grande, tem uma dor, tem muita carta de dor aqui, prisão. Então, eu comecei a acreditar que eu sou isso mesmo, que eu não presto. Gente, desculpa, tá? Mas para alguns vai ressoar. E não é isso, tá? Não é isso. Vocês precisam entender que não é isso. O problema não aqui é alguém permitiu que o outro fizesse tudo isso, porque tem muito sofrimento. A outra pessoa está sofrendo? Eu vejo que sim, mas é uma pessoa muito imatura e vocês devem sofrer mais porque eu tô vendo vocês mais maduros. Tem uma pessoa que é muito madura aqui nessa história, nessa leitura, tem uma parte que é muito madura e a outra é muito imatura. Então tá dando choque. Então, essa pessoa também está no processo evolutivo dela. E de repente, um afastamento, essa pessoa sentindo na pele mesmo, quando doer a sua ausência mesmo, você sair de casa, você olha, eu vou resolver, entendeu? De repente, vocês separam aqui e percebam que foi o melhor para o casal, para os dois. Se for um trabalho, a mesma coisa. Eu vejo aqui vocês precisando encerrar. Se for possível, pedir as contas. Se não for, pegar um advogado aqui para ver como que pode resolver, se acaso a empresa não quiser te desligar, sabe? Que fica aquela coisa de ficar ali segurando, prendendo, porque tem uma pessoa te prendendo também. A pessoa te prende aqui no mental, seja falando coisas para você. Tem uma prisão aqui. Aqui pode ser questões de trabalho também, não está descartado. Ah, então eu tenho que pedir, tenho que me desligar? Sim, aqui o conselho é que você se desligue, porque você não vai passar falta de nada. Em seguida, você vai ter alguma ideia, tá? Tenha paciência, não vai te fazer faltar. Ó, mas uma carta, além da ilusão, fala de finalizações e recomeços. Finalizações de uma luta. Ó, essa carta é a luta. E renascimento, gente, olha só. Só aqui o fundo do deck a gente já faz uma leitura, tá? Então é isso. É se pôr em primeiro lugar, é ter paciência, que tudo vai entrar no seu devido lugar, tudo vai se encaixando com o tempo. E depois, se vocês resolverem voltar para esse relacionamento, bem, mas eu vejo que aqui vai fazer um bem danado para vocês, porque vocês vão conseguir seguir a vida. Agora, se o outro não consegue, paciência. Entendeu? O problema não é seu. Aqui é se pôr em primeiro lugar, tá? Essa é a mensagem. Não se demore nessa situação. Ação. Vai dar tudo certo. Não vai te faltar nada. Proteja o que é seu. Tá? Não tenha medo. Se for um trabalho, não tenha medo. Não tenha medo de pedir as contas, de se desligar, de fazer um acordo. Não tenha medo, porque vem uma ideia depois disso, que a sua mente vai limpar. Você ganha clareza, a carta do sol tá na mesa para vocês, junto com a carta do... Olha só, agora que eu notei. Ó, e a gente ainda tem a lua, né?
Isso é muito significativo, tá, pessoal? Ouça a sua intuição, tá? Nesse momento você não tá tendo grandes ideias porque vocês estão passando por um processo muito delicado que eu vejo aqui, tá? Mas já ganhou clareza de que isso que você tá vivendo dessa forma não vai para frente? Encerre, finalize. Não se demore a resolver o que precisa ser resolvido. Que aqui algo já deveria ser resolvido para anteontem. Deu para entender? Tá bom? Então, essa é a leitura de vocês. Beijo, espero que te ajude, que te traga um direcionamento. Se você gostou da minha energia, quiser fazer uma leitura particular, né? Sentir que é o seu momento, meu telefone vai estar na descrição do vídeo. Tem uma super promoção. Só entra lá no WhatsApp, tem um catálogo lá com várias opções, tá bom? Tem leitura a partir de R$ 35, tá? E pergunta R$ 5. Então, leituras a partir de R$ 5, vamos falar assim, né? Que são perguntas, né? Então, tá bom? Então, deixa seu like, deixa seu joinha, comente se ressoou. Gratidão por você ter ficado até aqui. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Se você for inscrito, deixo aqui minha gratidão. E até mais, signo de Virgem.